esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando. Cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Perguntas de Portadores da Cruz de Ouro. Portar a cruz de ouro é uma significação bem importante. A pessoa tem que lembrar assim, que muitas vezes ela teve uma vontade muito forte quando ela teve o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, que pode acontecer na existência atual dela ter essa possibilidade. E também muitas vezes já é um preparo de vidas anteriores. Então nós sabemos assim que existem diferenças e existe nível de graduação do espírito humano. Cada espírito humano se encontra num degrau de evolução. Nós sabemos assim que tem os discípulos, são especiais, que foram feito trabalho com eles durante anos, durante vidas, para que eles tivessem a condição de servir a luz de uma forma especial, porque um discípulo ele recebe de imediato as irradiações da luz e depois ele vai transmitindo essas irradiações na maneira de ser, na maneira de comportar, na maneira de percepção. E a pessoa tem que lembrar assim, que servir à luz é servir ao grau. E é muito importante a pessoa lembrar que só tem finalidade um espírito humano se ela serve o grau. O portador da cruz de ouro, ele se encontra nesta condição de desperto, de acordado, justamente porque ele vem fazendo um trabalho com ele já de muitas vidas anteriores. E cada um que já portam a cruz de prata, possivelmente já serviu a luz numa outra época. Faz parte da vida da pessoa se encontrar numa condição de servindo a luz. E nós vamos observando que só tem finalidade para um espírito humano quando ele serve a luz. Se nós não trabalharmos dessa maneira, nós vamos achando assim que tudo na Terra é mais importante. E que cada um tem que observar que tudo na Terra tem uma importância. A gente vai observando o jovem, ele vai fazendo as coisas, vai fazendo as conquistas, vai fazendo os esportes, vai adquirindo as habilidades. Depois, alguns ficam como instrutores, outros vão fazer outra atividade muito diferente do período de formação. Então, na Terra, nós nos encontramos numa condição de estágio para o uso do nosso corpo de matéria grosseira. E a gente vai observando assim, que o nosso corpo de matéria grosseira pertence à Terra. E nós temos a capacidade e a possibilidade de vivificar esse corpo. Então o nosso corpo de matéria grosseira, ele é vivificado. Então nós temos que fazer a diferença das coisas que nós vamos levar na continuação da vida, depois da matéria grosseira, e nas coisas que nos são úteis na matéria grosseira. Tem muitas coisas assim bem importantes, porque uma pessoa ela pode encontrar-se no auge da sua vida, da sua condição física, e ela ter comportamentos, ela julgando pelo seu corpo de matéria grosseira, que ela pode fazer aquele tipo de comportamento. Quando a gente vai vendo depois, aquela pessoa passou os anos, passou as décadas, ela faz uma reflexão que ela podia ter tido um comportamento melhor. Dentro de nós tem a ponderação para tudo. Se a pessoa tem vontade de servir à luz, ela também tem que ter a ponderação de caminhar no caminho que possibilita a ela servir à luz. E que quando a gente faz um trabalho assim, de ir observando a ponderação, de ir observando a importância que tem quando se serve à luz, precisamos de trabalhar de uma maneira assim que não é servindo as pessoas. Fica fácil assim da gente observar no caso de presentear uma pessoa. Aquela pessoa não tem costume bom, então não pode dar a ela presentes com referência a dinheiro. Nós temos que ir fazendo essa diferença. Então servir à luz não é servir as pessoas, é nos tornarmos de uma maneira que nos possibilita ter uma irradiação que outras pessoas sentem bem. E muitas vezes nos tornamos um exemplo do jeito que nós comportamos, do jeito que nós vestimos, do jeito que nós trabalhamos.
e tem a importância sim, porque nós sabemos que nós temos as responsabilidades, e essas responsabilidades são bem importantes, porque na matéria grosseira, a responsabilidade com filhos, com a maneira de sobreviver, é em primeiro lugar, porque nós arrumamos essa responsabilidade. Mas isso não quer dizer que o nosso tempo para servir à luz agora está tolhido, porque nós temos sempre dentro de nós aquela organização de nos apresentarmos servindo à luz com a nossa maneira de ser, onde nós nos encontrarmos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que na maneira de falar, na maneira de comportar, servir à luz é assim. E muitas vezes uma ou outra pessoa tem vontade de falar sobre o livro Na Luz da Verdade. Aquelas pessoas que não têm ainda a facilidade de falar sobre o livro, ele tem que ter um desenvolvimento, ele tem que ter um aprofundamento. E nós temos que desenvolver uma sensibilidade de perceber a diferença das coisas. Quer dizer que o aprofundamento é conhecendo melhor as informações, as instruções e as advertências que o livro nos traz. Quer dizer assim, quando a pessoa tem um aprofundamento, então ela vai familiarizando com as informações, com as advertências, e ela vai familiarizando e ela vai podendo viver de acordo com essas informações, então ela terá capacidade de falar dessas informações. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa está estudando uma localidade, no caso de um topógrafo, ele faz o trabalho, ele faz o desenho, depois aquele que o contratou vê aquele trabalho, vê aquelas medidas e familiariza com aqueles trabalhos que foram feitos. E em muitos pontos, esse topógrafo coloca uma medida ali, uma referência. Então, aquele que contratou confirma aqueles marcos com aquelas medidas. Quando a pessoa familiariza com o livro Na Luz da Verdade, ele vai tendo esse comportamento assim. O livro passa para ele a tornar-se um marco, uma referência, uma medida. E ele vai observando que para ele melhorar durante a sua vida, ele tem que continuar melhorando na sua maneira de entender o livro Na Luz da Verdade. Essa é a única maneira que uma pessoa precisa de ter para ela evoluir. É uma condição verdadeira. A nossa vida é assim, pautada com as informações, as instruções que nos possibilitam uma segurança interna. E essa segurança é verdadeira, porque nós temos as nossas vidas anteriores. Trouxemos para a nossa vida atual essas influências das nossas vidas anteriores, que se tem o nome de karma. Mas quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai tendo uma força que, independente de cada um, daquele que tem vontade de ter aquelas informações bem precisas dentro dele, ele vai tendo essa condição bem importante de conviver com aquilo que vem na sua memória. E junto com o que vem também as informações que ele precisa de conservar puro foco dos seus pensamentos. Então aquilo que apresentava antes como uma vergonha, descontentamento, uma nostalgia daquilo que vinha na memória dele, com a força do livro Na Luz da Verdade, agora vem diferente. Vem de uma maneira que ele agora convive com uma compreensão. Quer dizer assim, que o karma que ele trouxe de uma época anterior, agora ele está sendo feito numa forma simbólica de resgate, de compreensão, de ir percebendo que precisa de ter o auxílio, que precisa de ter uma condição interna que tem o nome de humildade. Humildade é uma condição interna que está junto com a pureza, que está junto com a singeleza. A pessoa que vai estudando o livro Na Luz da Verdade, ele vai compreendendo assim, que a cruz da criação é a cruz da verdade, a representação da verdade. Quer dizer que o representante do Criador, para nós aqui na Terra, é o Sol. E o dourado da cruz de ouro é o que está mais próximo do Sol. Esse que apresenta-se nesta condição, ele tem que lembrar que ele é o reflexo, ele é aquela centelha que agora está brilhando com o mesmo reflexo do Sol. Então, independente dele, ele tem que esforçar-se para fazer os resgates de épocas anteriores e para não construir um novo karma na vida atual. Porque se nós descuidamos,
nós vamos construindo um karma que vai nos dificultando a fase seguinte que nós temos que caminhar. Então, cada pessoa é que tem que fazer um trabalho assim com ela mesma, ela é que tem que ter uma dedicação, um esforço, ela que precisa de ter uma compreensão de como ela precisa de ser, melhorar-se e de compreender que existe nível. Fica bem fácil assim numa moradia que tem 3 filhos, cada filho tem um jeito, cada filho tem um corpo, tem uma maneira. Então, a vida não é assim para todos igual, porque o que serve para um não serve para o outro. O que um gosta, o outro gosta menos. Não tem essa referência de que é igual e cada um de nós tem um tempo. Mas nós temos que lembrarmos que para os ensinos, esse tempo tem que ser maior, mais tempo de dedicação para os ensinos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, que nós fazemos a programação para a vida de matéria grosseira. E as programações que nós fazemos, muitas vezes, não nos traz nenhum benefício. Nos traz aquela condição bem importante de nos tornarmos mais cansados. Isso é bem importante a pessoa ir lembrando como ela precisa de tornar-se um convocado. Muitas vezes a pessoa tem que lembrar que ela pode receber a convocação através do auxílio da luz, possibilitando a ela que ela faça os resgates das pendências anteriores, e essas pendências são os karmas. Então pode ter uma convocação assim, mas normalmente uma convocação já é um preparo de vidas anteriores. E muitas vezes a pessoa também já teve a condição de servir à luz numa época anterior. E nós sabemos assim que todos nós já ocupamos todas as posições que existem. E é bem importante, porque muitas vezes não valorizamos um outro que se encontra numa posição superior à nossa, mas quando nós o encontrávamos numa condição superior a esse que agora se encontra, não víamos que ele passava muitas limitações. Então nós temos a facilidade de trabalharmos somente com o presente, mas nós tínhamos que ver uma coisa bem importante, que existe o destino. E a maneira que cada um tem que ter é como ele faz para melhorar o seu destino, que ele teve a vivência, e melhorar o seu destino, que ele vai ter a vivência. Então esses resgates, eles são verdadeiros, não são mais ou menos. O esforço de conhecer, de compreender o livro na luz da verdade, de procurar trazer essas informações para a vida dele, as exortações, a maneira de ser, é pessoal. Toda época a pessoa tem que lembrar assim. As perguntas que são feitas por portadores da Cruz de Ouro está sempre relacionado como é que a pessoa pode tornar-se melhor. Um dos exemplos bem simples é que a pessoa tem que aprender a corresponder com a palavra. Então ela deu a palavra, ela tem que corresponder com a palavra. E quando nós ouvimos das incoerências sobre a criação, sobre o Filho de Deus, nós temos que nos posicionarmos. Isso é bem importante assim. E muitas vezes a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o posicionamento e ela tem que ter a maneira de explicar. Então, para termos essa capacidade, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um aprofundamento, porque nós recebemos os conceitos que os nossos pais nos transmitiram, que as escolas nos transmitiram, mas quando a gente aprofunda no livro Na Luz da Verdade, a gente vai vendo que esses conceitos estão errados. Um conceito bem simples assim é que fala que nós somos irmãos e que o Filho de Deus foi colocado na cruz para nos salvar, e que não tem essa referência. Então, quando nós ouvimos qualquer outra incoerência assim, a pessoa tem que aprender a posicionar, ficarmos ao lado da luz. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós temos que ter essa dignidade de ficarmos ao lado da luz. Então é a pessoa que tem que observar que quando nós temos uma postura, temos um ideal, o ideal é meu. Muitas vezes em criança, a criança gosta de uma coisa, aí vem o adulto, explica para ela de maneira diferente, ela passa a gostar daquilo outro. Nós temos que ter o nosso propósito. No caso da criança, porque ela não conhece, então fica fácil de mostrar para ela propósitos diferentes. Mas na fase de amadurecidos,
nós temos que ter o nosso propósito. E o nosso propósito tem que ser servir à luz. Para servirmos à luz, nós temos que conhecer os ensinos. E é muito importante a pessoa ir lembrando assim que muitas vezes uma criança tem brinquedos ali e ela condiciona naquele espaço, naquela caixa. Depois ela vai brincando e muitas vezes o adulto pede para ela guardar novamente aqueles brinquedos, porque agora precisa de ter outro a fazer. E como a criança sempre teve boa vontade em guardar de volta aqueles brinquedos, agora o tempo é outro. Então o adulto ajuda aquela criança a guardar aqueles brinquedos. Essa ajuda do adulto são auxílios que nós temos no nosso dia a dia, quando a gente posiciona de acordo com a luz. Então nós vamos ficando fortalecidos, porque nós temos auxiliares na parte interna da nossa vida. Esses auxiliares a gente tem a referência quando criança, né? Então o que a criança faz, que ela vivencia, então a referência é que ela tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda é um auxiliar. Se dá o nome de anjo da guarda porque generalizou, mas é um auxiliar que aquela criança tem. Esses auxiliares o adulto também tem. Então o propósito de estudar o livro Na Luz da Verdade e de defender a verdade é bem importante, porque esses auxiliares aproximam-se. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, do jeito que aquela criança recebeu o auxílio para guardar aqueles brinquedos, o adulto também recebe os auxiliares. E esses auxiliares, a pessoa tem que lembrar que se ela vai tirando as pendências, os pendores, os costumes, a maneira errada de falar, nós sempre temos uma parte assim que nós acentuamos, né? Que nós damos o nome de negativo. Se a pessoa vai melhorando, então esses auxiliares vão ficando mais próximos, vão trazendo melhores informações de comportamento que a pessoa precisa de ter. Então as mudanças são assim, físicas e verdadeiras. Então aquele que porta a cruz de ouro tem essa possibilidade assim de receber desses auxiliares mais precisamente, porque ele se encontra numa condição de conhecer os mandamentos, de trazer os mandamentos para a sua vida. E é bem importante, porque no primeiro mandamento a gente vai observando assim: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que se nós valorizamos os ensinos, então nós estamos colocando o Criador em primeiro lugar. E quando a pessoa valoriza os ensinos, ela recebe auxílio. Recebendo auxílio, então ela evita situação que não deixa feliz e que aqueles que se encontram nas suas proximidades ficam bem. Quando nós melhoramos, a melhora é para a própria pessoa, porque ela vai evitando situações que ela não fica feliz. E ela vai evitando situações para aqueles com quem ela relaciona, porque ela vai dando as orientações, as maneiras, porque ela vai aprendendo a ler na vida aquilo que precisa. Porque, por exemplo, se a pessoa machucou o pé, ela muda a maneira de andar. Se ela tem uma preocupação, ela tem uma maneira diferente de ser. Ela mostra no rosto, ela mostra na maneira que ela é. Então, aquele que está estudando o livro Na Luz da Verdade, o auxílio vem assim, de conhecer e de ver a possibilidade que existe para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Fica muito fácil assim para a pessoa que compreende direito os ensinos. E é bom a pessoa lembrar assim, que sempre temos tempo, porque nós temos tempo para irmos para lá, nós temos tempo para ficar mais um pouco no repouso, nós temos um tempo para não fazer nada. Então a compactação do tempo para os ensinos, para ir melhorando. A pessoa vai compreendendo a fase da vida que ela se encontra e através das décadas ela vai ficando segura da fase seguinte, que vai ter que largar o seu corpo de matéria grosseira. Essa segurança é individual. Então a bondade que existe em nossa volta é de ir ampliando a clareza que nós precisamos de ter. Porque se nós temos clareza é porque temos conhecimento.
Nós fomos resgatando o nosso passado, o nosso karma, e não fomos construindo o karma novo para a fase seguinte. Então, o auxílio da luz é assim. A pessoa tem que ter o merecimento. E tem aquela coisa muito importante assim. O Criador nos presenteou com a vida. Nós vemos que o Criador é misericordioso. Então, a bondade do Criador vai além da capacidade que nós temos. Qual é a possibilidade que cada um tem para retribuir? Não é na acomodação. Porque se a gente observa os animais que são criados soltos, eles fazem um movimento para ter o alimento. As aves, todo instante ela está movimentando para ter o alimento. E se elas têm filhote, a gente vai observando assim, que o trabalho que elas têm para manter aqueles filhotes, aquela ave está alimentando os filhotes. Então, através dos dias, vai confirmando assim que aquela ave perde peso, porque ela faz muito esforço. Quer dizer que para manter a vida da sua responsabilidade, que é aqueles filhotes, ela faz o esforço. Então nós tínhamos que fazer esse mesmo esforço, mas é para conhecer os ensinos, esse esforço, essa dedicação. Perguntas de portadores da Cruz de Ouro é bem importante assim, tem que lembrar que a Cruz de Ouro também não é um estágio. O despertar é para a pessoa. Ela agora se encontra mais segura porque ela tem um despertar diferente. Então, na vida de cada um de nós vamos tendo que observarmos assim, que muitas vezes aqueles conhecidos, está sempre ligado a fio sanguíneo, eles vão tumultuando a vida, concedendo mais benefício para filhos, vão tendo pensamentos diferentes, vão fazendo mais reuniões. Essas concessões vai atrapalhando a vida dos filhos. Essas maneiras de reunião vai atrapalhando, porque não tem uma reunião para saber. É sempre numa condição de uma acomodação. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e fazer um trabalho de qual é a possibilidade que nós temos para nós mesmos. Então, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer esforço. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência. E nós temos que lembrarmos que existe graduação diferente de cada um de nós. E que cada um tem que ver o grau que ele se encontra e qual é o procedimento que ele precisa de ter para ele melhorar o grau em que ele se encontra. Então, estar de acordo com os ensinos do Criador é agora, na época em que a pessoa se encontra na Terra. E quando ela fica mais convicta, qual é o procedimento que ela tem para continuar trabalhando no mundo dos espíritos. Essa segurança, essa condição bem importante, é tudo individual e que não está relacionado a recurso financeiro ou a ter tempo. Está relacionado a pessoa ter uma clareza dentro dela e ela trabalhar na condição que ela tem. Na vida nossa externa é bem comum ouvirmos pessoas falar assim, se ela tivesse um determinado valor de recurso, então ela ia fazer um determinado empreendimento. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que nós conhecemos muitas pessoas que vieram de outros países, outras localidades, e que muitas vezes não tinham recurso financeiro. O que essas pessoas tinham, que depois muitos prosperaram na condição financeira? Elas tinham elas contavam com elas não contavam como se tivessem. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para nós conhecermos os ensinos, é o mesmo procedimento. Nós temos que contar conosco. E esse esforço não é para um período, é toda a época da nossa existência. Temos que continuar fazendo esforço. Nós temos a limitação do nosso corpo físico através das décadas, mas dentro de nós não tem a limitação. Tanto é que existem os conselheiros, existem os orientadores, existem os técnicos
Quer dizer que não está relacionado à condição que o corpo físico apresenta. Está relacionado à boa vontade da pessoa, dela continuar tendo o movimento. Não é movimento para o lazer, porque na época que nós nos encontramos, nós não teríamos que ter tempo para o lazer, nós teríamos que ter uma dedicação maior para tirar todas as influências anteriores que nós trouxemos. Se não tira a influência anterior, vai construindo coisas novas em cima das coisas velhas. Fica muito difícil de fazer o resgate, porque tem que fazer os resgates das épocas anteriores. Se a pessoa tem o merecimento, esses resgates podem entrar numa condição de simbólica. Se ela construiu nessa época, ela tem a possibilidade ainda de fazer um reparo daquele comportamento que ele teve. E a gente vai observando num ambiente de trabalho ou num relacionamento, a pessoa tem um determinado posicionamento, depois ela compreende e ela volta e fala com aquele que agora ela está querendo mudar o seu comportamento em relação ao posicionamento que ela teve anteriormente. Então, nessa época, nós temos que ter o merecimento dos resgates serem de uma forma simbólica, porque tem aquela coisa bem importante assim, que nós já ouvimos e conhecemos através do livro Na Luz da Verdade, que fala-se de preso à terra. Porque quando ela fez o transpasse, ela viu que aquele jeito não é o jeito correto, mas ela deu uma informação como se fosse correto. E ela vai vendo os seus descendentes caminhando pelo caminho errado e ela fica presa. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim, que nós saímos de lá sem mácula. Para nós voltarmos, nós não podemos ter mácula, porque se nós ficamos presos a comportamentos errados, se nós ficamos presos com pensamentos errados, de maneira errada de pensar, de viver, então nós vamos ficando com máculas. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa capacidade assim de observarmos que existe diferença. E que aquele que está estudando o livro Na Luz da Verdade, ele tem a possibilidade de ver que a vida para ele vai ser melhor, porque ele está tendo uma compreensão melhor, ele está tendo um comportamento diferente e agora os resgates dele serão mais fáceis, porque tem a compreensão e ele terá o auxílio. Aquela condição bem importante assim que nós ouvimos de dentro de nós. Então nós sabemos assim que tem energias que a pessoa tem que aprender a usar. E a maneira de usar está na maneira que a pessoa é. Tem uma referência bem importante assim, que aquele que muito sabe, ele pouco fala. E aquele que tem facilidade de falar, ele também tem dificuldade de tornar-se uma pessoa prática. Quer dizer que o prático é aquele que põe a mão na massa, é aquele que tem facilidade para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Então, toda época, a nossa vida é individual. Então, a pessoa tem que lembrar que ela que tem que ter o esforço, e os ensinos do livro Na Luz da Verdade são como pérolas. Então, cada pérola tem um tamanho, cada maneira de guardar aquelas pérolas dentro da pessoa e ela poder utilizar. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para cada um. E cada um é que tem que ver o procedimento que ele precisa de ter.